Glória a Deus, quero saudar a todos com a paz do Senhor, nesta manhã de sábado, qual nós cultuamos o nosso Deus todos os sábados pela manhã. Esse dia foi o Senhor que escolheu, né? E então realmente nós honramos o nosso Deus, né? Através da sua palavra. Louvado seja Deus. A pergunta é o seguinte: para quem é chamado e escolhido por Deus, a Bíblia é uma bênção. A Escritura é uma bênção. A Escritura é coisa maravilhosa para quem é chamado e escolhido por Deus. Agora, para quem só é chamado, a Escritura é apavorante. Por que é apavorante? Porque a Bíblia diz claramente que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, para os escolhidos, a Escritura é maravilhosa. Para só chamados, a Escritura é uma loucura, conforme disse Paulo, 1 Coríntios 1, versículo 18. Que para os que se perdem, a palavra da cruz é loucura. Eu diria, a palavra das Escrituras é loucura para os que se perdem. Mas para nós que cremos em Deus, no poder de Deus, na vontade de Deus, a Escritura é maravilhosa. Louvado seja Deus. E hoje eu quero falar a respeito de algo muito interessante e muito importante, que fala assim: quando alguém se levanta contra o ungido de Deus, em especial quando este ungido está fazendo a obra de Deus, essa pessoa é de Deus ou do diabo? O que mais me deixa perplexo é que na história bíblica tivemos muitos fatos relatados que sempre teve alguém que teve a coragem de se levantar contra o ungido de Deus. Mas todos eles morreram. Porque quando alguém se levanta contra o ungido de Deus, Deus levanta contra Deus. E assim contra o próprio Deus. Porque quem se levanta contra o ungido de Deus, o que resta para ele é fogo. Você sabia? Pior coisa que pode existir é quando alguém tem coragem de se levantar contra o homem de Deus, quando ele está especialmente fazendo a obra de Deus. Só vai restar fogo para ele. Só vai restar fogo. Eu vou contar aqui algumas histórias bíblicas do passado. O que vocês me dizem da mulher de Jó? Isso está em Jó 2, versículo 9 e versículo 10. Eu acredito que Jó, passando por aquele momento tão difícil que ele estava passando, ele foi se consolar com a esposa, não é? Tinha perdido os 10 filhos, tinha perdido todos os servos, só restou de cada um, tinha perdido todos os animais, tinha perdido tudo, só lhe restou a esposa. O que ele fez? Ele foi para se aconselhar com ela? Não, eu acredito que ele foi para se ter ali uma conversa com ela e tal, se consolar, né? Vamos falar, se consolar. Se consolar. Qual foi a resposta da mulher de Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Aí eu te pergunto, essa mulher é de Deus? Pensa comigo, essa mulher é de Deus? Claro que não é, gente. Uma pessoa de Deus não ia falar uma coisa dessa. Não ia dizer uma coisa dessa. Uma pessoa de Deus ia dizer: Jó, vamos se acalmar, eu estou contigo, estou do teu lado, Jó. Ô Jó, Deus vai verdadeiramente nos dar vitória. Ele que teve que falar para ela: você fala como uma louca,
tirou tudo e tem poder para me dar tudo de volta. Ele que teve que falar para ela, repreender ela. Você fala como uma louca. Onde está escrito isso, pastor? Jó 2, versículo 9, versículo 10. Então essa mulher, não é porque ela se comportou desse jeito que Deus ainda não teve misericórdia de Jó e até dela mesma. Ela depois foi mãe de mais 10 filhos lindos, muito mais bonito do que os primeiros, diz a Bíblia. Ela foi mãe, ela continuou concebendo, ela continuou sendo esposa de Jó, ela continuou sendo fiel a Jó, embora com aquela palavra tão maligna, com aquela palavra tão terrível que ela falou, com aquela palavra tão indigesta para aquele momento que ela falou. Então ela realmente ainda continuou sendo esposa de Jó, obedecendo como esposa, e foi mãe de 10 filhos, diz a Bíblia, 10 filhos lindos. Agora vamos falar de outro personagem, de outra personagem. Olha só, o que vocês me dizem da mulher de Ló, que não queria sair da cidade, por fim, olha, e por fim, quando ela sai, olha para trás e virou uma estátua de sal. Você sabe como é que Ló com a sua família conseguiu sair de dentro de Sodoma e Gomorra? Quando o anjo pegou pelas mãos e arrastaram eles para fora. Mas não é que Ló não queria sair, não. Ló queria sair. Quem não queria sair era a esposa. Era a esposa que não queria sair. Você prova disso que ela não queria sair de jeito nenhum. Que Ló chamou ela, vamos, e ela não queria, que é a prova que quando estava no meio do caminho, ela teve coragem de olhar para trás. O qual o Senhor disse, não olha para trás. E ela virou uma estátua de sal. Essa mulher era de Deus por ser mulher de ungido? Não. Essa mulher era de Deus por ser mulher de ungido? Não. Ele era homem de Deus, ele era. A Bíblia diz que Ló todos os dias afligia sua alma de ver a cidade de Sodoma e Gomorra naquele pecado terrível. Ló afligia a sua alma todos os dias de ver a cidade de Sodoma e Gomorra naquele pecado. Mas não para por aí a aflição de Ló. Agora a esposa dele virou estátua. Ele não podia ter mais esposa ali, não tinha nenhum compatível da sua parentela por ali. Eles estavam longe. Afinal de contas, eles tinham saído lá de Parã e andaram 850 quilômetros passando pelo deserto para chegar do outro lado. Assim diz as histórias. E ele não tinha ninguém. E o que acontece? As filhas de Ló não tinham esposo, não tinha ninguém. O que acontece? A coisa começa a se agravar na vida de Ló. Tudo por causa de uma mulher que não vigiou, que olhou para trás. Agora ela virou uma estátua de sal e Ló ficou sozinho. E as filhas de Ló disseram, olha, nós não temos descendência, vamos fazer uma coisa? Vamos dar vinho, papai, vamos dar um vinho bem forte, papai, para que ele se libera e para que nós deitamos com ele, para que tenhamos filhos. E assim elas fizeram. E o que acontece? Elas tiveram 2 filhos. Elas foram mãe. E teve uma descendência que pode-se dizer uma descendência agora maligna. Passaram, fizeram até uma cidadezinha, mas ficaram pervertidos, foram perversos. E com o tempo a cidade foi eliminada, acabou a descendência de Ló. Acabou a descendência de Ló. Tudo por quê? Por causa de uma esposa que não obedecia à palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Quero falar para vocês agora,
de Arão. Os dois filhos de Arão. Os dois filhos de Arão foi escolhido para sacerdote. E agora, sabe o que eles fazem? Começam a beber, começam a fazer as coisas erradas. Queria arrumar mulher que ele não podia, mulher que era viúva ou que não era virgem, na época tinha que ser para eles, porque eles eram sacerdotes. Mulheres de outras tribos que não podiam, tinha que casar com mulher da própria tribo. E eles começaram, e eles ficaram chateados, beberam muito, e resolveram os dois, vamos lá no altar, botar fogo no altar lá, vamos botar fogo lá, acenderam lá, pegaram o incenso e foram no fogo estranho que estava do lado de fora, uma fogueira, acenderam e foram para dentro do santo, para que acabou o fogo lá. O que aconteceu com os dois? A Bíblia diz que Deus desceu fogo do céu e fulminou os dois. Agora eu pergunto para vocês, eles eram de Deus por ser filho do sacerdote Arão? Não. Se eles fossem de Deus, eles seriam obedientes. Se eles fossem de Deus, eles obedeciam a palavra. Se eles fossem de Deus, eles guardavam a palavra. Se eles fossem de Deus, eles obedeciam a Arão. Mas eles não obedeceram a Arão. Como era Arão, era quem? O sumo sacerdote, era seu pai, na verdade, mas a obrigação deles era obedecer, porque não era porque Arão era seu pai e era sacerdote que era menos valorizado, não é. O que Deus escolheu, ele sabe quem ele escolheu, Ele chama e escolhe, ele sabe quem ele escolhe. E então você vê aí a situação morrendo, os dois combinados. É por isso que eu disse para vocês, quem se levanta contra o ungido de Deus, sua finalidade é morrer queimado. É ser queimado. Agora eu quero falar aqui sobre os dois filhos de Eli. Eli também teve dois filhos, Eli sacerdote, homem conselheiro de Israel. Homem que procurava guardar os mandamentos, mas quando seus filhos cresceram, foram também sacerdotes. E eles eram desobedientes à palavra de Deus. Eles faziam as coisas totalmente erradas. Aí você me pergunta, onde está escrito isso? 1 Samuel, no capítulo de número 2. 1 Samuel 2, versículo 12 a 17. Quem quiser lá ver, você que vai me ouvir aí pela internet, você pode conferir lá. 1 Samuel 2, versículo 12 a 17. A Bíblia diz que eles eram Bilial. Eles eram desobedientes ao Deus Todo-Poderoso. Ele, antes da carne assar, já mandava o moço deles ir lá com garfo e empanhar a carne. E quem estava assando, ai daquele que estava assando lá falasse alguma coisa. Ai daquele moço que estava lá assando falasse alguma coisa. Para levar para as suas mulheres com combina. Agora eu pergunto para vocês, esse homem era de Deus por ser filho de Eli, o sacerdote? Nem o que se me disse. Está na cara que não. Está na cara que não. Não era de Deus. Esses homens não eram de Deus. Agora, posteriormente, vamos falar, eu estou falando bastante rápido, porque senão não dá tempo de eu concluir a mensagem em apenas 30 minutos ou 25. Então, passado o tempo, Samuel cresceu, casou, teve 2 filhos. E os 2 filhos, sabe o que era? Juiz em Israel. E eles zelaram pelo bom nome do seu pai, porque seu pai era o profeta de Israel, Samuel era o profeta de Israel, era o homem de Deus de Israel. Sabe como é que eles começaram a fazer? Cobrar propina para o povo, para poder julgar as causas a favor de um e contra o outro, e começou a criar uma confusão dentro de Israel, e encheu o bolso. Não era para cobrar, porque eles viviam do templo. Era o templo que dava o seu salário, a sua dignidade de sobreviver. Era o templo que dava. O templo que dava sua dignidade de sobreviver.
Então veja bem os dois. E eles fizeram tudo errado. E por fim, Israel teve que pedir um rei, que depois esse rei também não foi bom. Escandalou com Israel esses dois filhos de Samuel. Eu pergunto para vocês, esses homens eram de Deus? Por ser filho de um homem de Deus? Por ser filho de um homem de Deus, eles eram de Deus? Não. Porque se eles fossem de Deus, eles obedeciam a palavra de Deus e andavam nos estatutos da palavra de Deus, segundo o que seu pai vos ensinou. Segundo o que seu pai vos ensinou. Vamos em frente. Uma pergunta que não quer calar. Será que essa unção dos antigos é que valia e a de hoje não vale mais? A de hoje não vale mais? Sabe por quê? Porque eu vejo muitos filhos de pastores fazendo isso com os pastores. Não ouvindo os seus pais, quando esse pai é um ungido de Deus, é um homem de Deus, e botando em dúvida a unção deste homem de Deus. Será que aquela unção só a unção de Samuel que valia? Será que é só a unção de Eli que valia? Será que era só a unção de Arão que valia? A de hoje não vale mais. Eu quero dizer para você, pastor, que tem seu pai, que tem seu filho, melhor dizendo, que tem seu filho, para de bajular teu filho para ficar dentro da igreja, rapaz. Para com isso. E se ele está botando a tua unção em prova, o problema é dele. Muitas das vezes você tira a doutrina da igreja, você tira os mandamentos da igreja por causa do teu filho, da tua filha, do teu genro, da tua nora. Muitas das vezes você tira, fica bajulando seu filho. Eu quero te dizer que essa escritura não bajula ninguém. Essa escritura é o que é. E se os filhos hoje saem da igreja, as noras saem da igreja, os genros saem da igreja, o qual você ensinou na palavra de Deus, vai para outro, vai para o mundo, esse filho, essa nora, eles não são de Deus, meu filho. Porque se eles fossem de Deus, eles estariam com você. Ele estaria com você te apoiando e não te aborrecendo. Ah, mas minha esposa, se eu verdadeiramente não ceder para ela fazer o que ela quer, ela vai sair da igreja. Então a tua esposa também não é de Deus, está igual a mulher de Ló. Não é de Deus. Porque se ela fosse de Deus, ela estaria com você, meu filho. Ela estaria com você. Agora me vai lembrar aqui de Sara. Sara era uma mulher de Deus. Porque Sara, embora ela fez alguma coisa errada, mas ela obedecia seu marido. Veja que quando o Senhor disse para Abraão: sai da tua parentela que eu vou te levar para um lugar que eu te mostrarei. E ele falou com Sara: Sara, nós temos que sair agora. E Sara imediatamente foi arrumar as bagagens e não fez pergunta: para onde tu vai, Abraão? Porque se tu for eu não vou. Mas Sara era mulher de Deus e ela atendeu a voz de Abraão. E ela foi, sem saber para onde ia. E segundo os historiadores, disse que Abraão com a sua esposa atravessaram o deserto, sabe de quanto? 850 quilômetros. E Sara em momento nenhum reclamou com Abraão: o que tu fizeste comigo? Sara saiu com Abraão e foi. Louvado seja Deus. E Sara foi abençoada porque ela era estéril e ela deu à luz filho, o qual se chama Isaque, o qual que hoje verdadeiramente é honrado dentro do povo de Israel. Seu nome é honrado. Louvado seja Deus. Isaque foi um moço obediente ao seu pai Abraão. Enquanto Ismael, que era filho da escrava com Abraão, foi desobediente ao seu pai ele saiu de casa e foi para o Egito, criou família no Egito, e hoje está aquela família brava lá, brigando com Ismael, por causa da desobediência de Ismael.
desobediente, mulher desobediente, a única coisa que vai restar: fogo. Então eu quero dizer para você, meu amado pastor que está me ouvindo, para de bajular seu filho, ou sua filha, ou sua esposa, porque essa escritura não te bajula não, meu filho. Se você fazer errado, essa escritura não vai dar margem para tu ser salvo. Nem você, nem teu filho, nem tua esposa, nem tua filha, nem tua nora. Se eles assim o fizeram, porque eles não são de Deus. E se quem não é de Deus não vai morar no céu, meu filho. A não ser que eles se arrependerem, para se mostrar que é de Deus. Para se mostrar que é de Deus, eles têm que voltar ao primeiro amor, se arrepender dos seus pecados, se arrepender do seu mal, falar: eu voltei, eu quero ficar aqui, me perdoa, papai, me perdoa, porque eu quero, me perdoa, meu sogro, me perdoa dos meus pecados, porque eu quero estar junto com esta família, para que eu seja salvo. É necessidade de arrependimento de verdade, voltando ao primeiro amor. Se isso não acontecer, eles não são de Deus. Não adianta ficar bajulando, meu filho, tirando essa doutrina da igreja para você querer salvar o teu filho, a tua nora, ou o teu genro. Não adianta. Não adianta. Por quê? Abraão, homem que atravessou o deserto, e Sara atravessou com ele. Pena que eu não tenho mais tempo aqui de falar para você. Sara, por exemplo, eu vou falar rapidamente. Sara morreu, foi mãe com 90 anos, morreu com 127. Abraão morreu com 175. Homens, pessoas abençoadas. E Abraão, através de Sara, foi abençoado, porque ela deu à luz filho, porque Deus honrou Sara. Ele falou que ele ia ser pai de uma grande nação. E ele é pai de uma grande nação. Isaac, hoje é Israel, pai de uma grande nação. Então a gente sabe que verdadeiramente aqueles que obedecem o homem de Deus e abençoam o homem de Deus, eles são abençoados. Eles são de Deus. E aqueles que desonram, pode ser filho, pode ser mulher, pode ser nora, pode ser quem for, aqueles que não querem honrar o homem de Deus, essas pessoas provavelmente elas vão perder a salvação. Não adianta, só se elas voltarem ao primeiro amor, conforme diz a escritura que está lá em Apocalipse capítulo 3. Volta-te ao primeiro amor, arrepende-te, lembra-te de onde caíste, e aí haverá salvação para essa gente. Viu? Louvado seja Deus. Então nós vamos parar por aqui. Que Deus nos abençoe.